É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre o medo da opinião dos outros. E aí eu quero começar sabendo de você. Esse é um medo que você tem? Coloca aqui sim ou não. É um medo que você identifica na sua trajetória? Você muitas vezes deixa de fazer coisas para evitar uma briga, por exemplo, porque você sabe que a opinião de uma outra pessoa vai talvez ser contrária àquilo que você quer. Você já deixou de fazer coisas pela opinião dos outros? Coloca aqui para mim sim ou não. E claro que quando você deixa de fazer algo que é importante para você, algo que como que eu posso dizer, algo que é essencial para você, pela opinião dos outros, isso vai destruindo, vai detonando a sua autoestima. Escreva aqui autoestima. A sua autoestima. Quando você perde e vai perdendo essa autoestima, isso tudo vai gerando um efeito cascata muito negativo na sua vida. Muito negativo na sua vida. Por quê? Presta atenção. A autoestima é a base da confiança. Autoestima é como você se enxerga, como você se reconhece, como você se vê. E muitas vezes a autoestima está tão baixa que pensamentos são enfraquecedores, pensamentos são frequentemente negativos, você muitas vezes se detona, você mesma se critica de uma maneira muito enfática. E isso tudo vai dilapidando a sua autoestima e vai tirando a sua confiança. Autoestima é a base da confiança. E eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar nas minhas ações, eu preciso confiar nas minhas escolhas para quê? Para agir. Sem confiança eu não ajo. Faz sentido isso para você? E sem ação não há transformação. Escreve essa frase. Sem ação não há transformação. Você só muda a sua vida quando você entra em ação. E para você que está chegando aqui a primeira vez, saiba que o meu conteúdo não é um conteúdo de autoconhecimento high five. Não é um autoconhecimento raso. Eu não acredito nisso. Eu acredito no esforço. Eu acredito nas decisões e nas escolhas. E você só muda a sua vida se você decidir agir, se você realmente entrar em ação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Luciana. Bom dia, Luciana. A Nena GT 2019. Suzana, sim, já fiz isso, mas esse medo está cada dia mais distante. Ótimo, me fortalecendo cada dia mais. Excelente. A Ana Diniz se identifica, já talvez deixou de fazer coisas pelo medo da opinião dos outros. Cris Marchiori, seja bem-vinda. A Galega Tabacaria, também por aqui. Tatiana, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando do medo da opinião dos outros. Lari Doce, Lari, seja bem-vinda. Elizabeth também chegando por aqui. Sejam bem-vindas. A gente está falando sobre como dominar o medo da opinião dos outros. E eu quero que você entenda que para essa mudança de vida que você deseja, eu tenho certeza que você está aqui porque você está sofrendo. Faz sentido? Você está sofrendo. Existe algum sofrimento que está paralisando a sua vida, que está ocupando a sua mente, que está te adoecendo. Existe um sofrimento, por isso que você está aqui. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis que eu nem tenho. Você está aqui por quê? Porque você acredita que esse conteúdo que eu vou te passar aqui hoje é um conteúdo que vai te ajudar a resolver um problema. E você está certa. A ideia das lives da blindagem emocional é exatamente isso, é te preparar para que você possa entrar em ação. Ação, escreve essa palavra, ação. Ação é a ação que gera transformação. E é muito difícil você agir quando você tem medo de se colocar. Quando você acaba sendo enfraquecida pelo seu ambiente. O ambiente é onde você vive, é onde você mora, é onde você se relaciona, é onde você trabalha. E um ambiente enfraquecedor, um ambiente que vai na direção contrária do que você quer, vai dificultar a sua ação.
Eu dei esse exemplo ontem aqui do que aconteceu comigo. Vou dar ele de novo. Para algumas pessoas que não estavam aqui, vai ser a primeira vez. Para quem já ouviu, vai ser a segunda. Mas eu vou falar porque eu acho que vai reforçar para você entender a importância de ter um bom ambiente quando você realmente decide transformar a tua vida. Quando você realmente decide sair do sofrimento. Porque você só sai do sofrimento se você decidir por isso. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, fingindo que querem sair do sofrimento, mas no fundo elas não querem. Elas querem continuar vítimas. E vítimas não transformam a própria vida. Vítimas esperam um assistencialismo, vítimas esperam que alguém faça por elas. Sair do sofrimento só depende de quem? De você. E de mais ninguém. O meu papel aqui é fazer talvez 50%, te dando conhecimento, te dando clareza, mas os outros 50% é de sua responsabilidade. Então você vai precisar entender que esse ambiente onde você vive hoje, ele não pode te enfraquecer. Como eu contei ontem, eu não bebo álcool desde 19 de janeiro de 2017. Desde 19 de janeiro de 2017. Foi a última vez que eu bebi álcool. Eu estava na praia com 2 amigos. Foi a última vez. Começou como um desafio meu. Eu já estava numa fase de transformação. Um desafio que eu fiz comigo mesmo. Que eu falei, eu vou ficar 100 dias sem beber. Eu estava inchado. E eu já estava vendo essa incongruência. Eu quero ver se eu sou forte mesmo. E eu já estava fazendo muitos treinamentos, muitas leituras. Eu falei, eu quero ver se eu domino mesmo essa minha mente, como os meus treinadores diziam. Então vou falar, eu vou ser mais forte do que a bebida. 100 dias sem álcool. E eu consegui. Fiquei muito bem, aliás. Evidências foram criadas ali, eu desinchei. E aí quando você se olha no espelho e você fala, nossa, gostei dessa imagem. Essa imagem aqui ficou mais legal, não estou tão inchado, olha só, as roupas estão cabendo, estão folgadas, gostei. A partir desse momento, eu ganhei uma força interna e desde então eu não bebo mais, não sinto vontade. Só que o ambiente que eu vivia naquele momento era um ambiente de pessoas que em sua maioria bebiam e bebiam muito. Por quê? Porque eu também bebia muito. Eu era aquele cara que chamava as pessoas para o happy hour. Não, vamos beber segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu bebia todos os dias, todos os dias. E claro que se eu me mantivesse naquele ambiente, seria muito mais difícil de eu manter essa consistência de não beber. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de emagrecer, é muito difícil você emagrecer dentro de um ambiente onde, por exemplo, a alimentação não é saudável, onde as pessoas são sedentárias, onde as pessoas estimulam isso, é muito mais difícil de você emagrecer. Se você quer prosperar financeiramente, bom dia Zenilda, seja bem-vinda, Ana Maria, Jaque Mendes também por aqui, bom dia, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre como dominar o medo da opinião dos outros. Se você quer prosperar financeiramente, é muito mais difícil você prosperar financeiramente dentro de um ambiente que é negativo, num ambiente de escassez. É muito mais difícil. Faz sentido isso para você? É muito mais difícil. Só que aqui é onde entra a sua responsabilidade no processo. Sim, o ambiente que talvez hoje você esteja, conviva, é um ambiente enfraquecedor. Mas é sua responsabilidade se blindar dele. Se blindar da opinião desse ambiente. Porque às vezes uma opinião derruba todo um castelo de cartas. Você já viveu essa situação? De você acordar super bem num dia, disposta, falando, não, hoje eu vou para academia, hoje eu vou comer saudável, hoje eu vou parar de procrastinar. Você acordou motivada, com energia emocional lá em cima. Que legal. Aí às vezes uma palavra, sei lá, do marido, uma fala dele te derruba. Isso já aconteceu com você? Eu dei exemplo, claro, do marido, mas pode ser a mãe, o pai, o filho.
o melhor amigo, a melhor amiga. E quando você se deixa vencer por essa opinião de um terceiro, isso mostra o quão frágil você está. Isso mostra o quão fraca você está. E sem o que eu chamo de blindagem emocional, que é o domínio sobre os seus medos, os seus pensamentos e as suas emoções, você desiste. Porque provavelmente nessa situação hipotética que eu falei aqui, se você se deixou abalar por uma opinião de uma pessoa que seja, você provavelmente desistiu. Você talvez chegou super empolgada para contar uma nova ideia, um plano que você tem. Puxa, eu estudei sobre tal assunto e eu quero fazer isso para minha carreira. E aí a pessoa chegou para você e falou o seguinte: nossa, mas você nunca termina o que começa. Alguém já viveu essa situação? Você nunca termina o que começa. Você sempre desiste. Não vai dar certo. Alguém já viveu essa situação? Já ouviu isso? E aí, a partir desse momento, o seu castelo, ele desmoronou. E aí, realmente, é como se fosse uma profecia autorrealizável. Aquela pessoa conseguiu derrubar o teu sonho. Bom dia, Leandro. Bom dia, Roberta. Bom dia, Alano. Bom dia, Camila, a Miss Lena, também por aqui, a Maria, bom dia, Carla, Nilza, sejam todas bem-vindas. Olá, Suzana, eu sim. Por quê? Porque existia o quê? Uma vulnerabilidade, existia o quê? A falta de blindagem emocional. A Zenilda, boa noite, minha vida inteira. Bom dia, hein, Zenilda? Ou você, só se você tiver num fuso horário diferente. Bom dia, minha vida inteira foi assim, eu desisti de mim simplesmente. Por quê? Porque você não tinha blindagem emocional. A Ana se conectou com isso também. A Roberta, bom dia. Renata, seja bem-vinda. Zenilda, você não tinha blindagem emocional. A Ana, eu vivo procrastinada, eu vivo procrastinando. Pois é. Por isso que, por exemplo, para parar de procrastinar, como a Ana disse aqui, se você não tiver blindagem emocional, escreva aqui blindagem emocional para você não esquecer. Se você não tiver blindagem emocional, que é esse domínio sobre os medos, como por exemplo o medo da opinião dos outros, porque qual é o grande problema do medo da opinião dos outros? Quando você aceita uma vez e depois você aceita de novo, você passa a nem tentar, a nem agir, a não fazer absolutamente nada. Isso te leva ao conformismo, que é a maior praga que existe. A maior praga que existe é o conformismo. O meu maior desejo para você, para algumas pessoas que eu não conheço, que algumas eu conheço, mas o meu desejo para todos vocês, conhecendo ou não, é que vocês virem este ano inconformadas com a vida que vocês estão levando. Esse inconformismo, ele precisa te mover. Esse inconformismo, ele precisa te levar para um outro patamar, para um outro nível, para uma outra vida. Você não pode mais aceitar viver mais um ano no sofrimento, na procrastinação, viver mais um ano indecisa, insegura sobre o que vai fazer, mais um ano infeliz num relacionamento, mais um ano sem prosperidade financeira. De verdade, você não pode aceitar isso. O que eu mais desejo é que você fique inconformada com essa situação. Inconformada com essa situação. Mas presta atenção, não é ficar inconformada se vitimizando. Ó vida, ó céus, ó azar. Não, a partir de agora cara, isso vai me mover. Chega de desculpas. Escreve aqui. Chega de desculpas. Chega de desculpas. A opinião dos outros é uma opinião que te machuca? Sim. Então está na hora de você começar o quê? A se preparar para que essa opinião não te afete mais. E isso é sua responsabilidade. Chega de desculpas. Não são as suas circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida. Ah, gata, é fácil para você falar que você não conhece a minha vida. Ah, eu não tenho dinheiro
para sair do sofrimento. Faça da sua desculpa a razão. Faça da sua desculpa a razão para você entrar em ação. Se você não tem dinheiro, por exemplo, para sair de um relacionamento, de um casamento falido, é o que você precisa ter como motivação. Se eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Ontem eu estava numa conversa nos comentários no Instagram, a pessoa desistiu até de conversar. Porque eu só fui perguntando para ela. Primeiro ela disse, sem grana não dá para fazer nada. E aí eu disse para ela, realmente, sem grana não dá para fazer nada. Mas o que você está fazendo para mudar essa situação? Porque se o problema é a falta de dinheiro, eu tenho dois caminhos. Um é ficar esperando, por exemplo, ganhar na Mega Sena. Aliás, né, você vê, todo final de ano tem a correria pela Mega Sena da virada, onde a chance de você ganhar é irracionalmente, é irracional aquilo. É improvável. Mas as pessoas preferem, presta atenção, ficar às vezes 2 horas numa fila de lotérica para jogar, para fazer a fezinha delas, do que, por exemplo, ficar 30 minutos aqui me escutando. E eu não estou falando por mim, não. Mas ou lendo um livro, ou fazendo exercício físico, porque elas precisam. Mas não, elas preferem apostar em algo que estatisticamente é praticamente impossível. Ô gata, mas eu conheço alguém que ganhou sim. Mas é improvável que você ganhe na loteria. É improvável. É muito improvável que você ganhe na Mega Sena da virada. É muito improvável. Mas você fica o quê? Querendo uma solução mágica, rápida. E não. Para você se blindar dessa opinião dos outros, para que essa opinião dos outros pare de tirar os seus sonhos, você precisa, escreva aqui, de preparação. Você precisa se preparar. O meu papel aqui, todos os dias, é gerar essa preparação para você. Eu estou trazendo um conhecimento para você. Então, para quem fala assim, não, ô gata, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou dando um conteúdo aqui que eu poderia cobrar. Mas eu dou gratuitamente para você, porque faz parte da minha missão. Faz parte do que eu gosto de fazer. Agora, do que adianta esse conhecimento que eu te passo aqui todos os dias, se você não coloca em prática? Conhecimento sem ação não vale para nada. Para nada. Tá vendo ali aqueles livros ali? Tem um monte de livro aqui. Eu sou muito leitor. Mas muitos desses livros eu comprei numa época em que eu achava que bastava comprar o livro para ter o conhecimento. Tanto que tem 2 anos, que foi um desafio que eu venho cumprindo, há 2 anos que eu não compro nenhum livro. Por quê? Porque eu tenho muito livro para ler. Muito. E eu acho que, e olha que eu leio em média aí 2 livros por mês, eu acho que se eu mantiver esse compromisso comigo mesmo, eu não compro livro nos próximos 10 anos. De verdade. Por quê? Porque eu acreditava que bastava comprar o livro para ter o conhecimento. E não. Eu entendi que o conhecimento, ele precisa da ação. Se eu não agir, se eu não colocar aquele conhecimento em prática, não vale de nada. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Boa, Eloide. Conhecimento, colocar em prática, gera resultados. Exatamente. Isso, já que conhecimento sem ação não vale para nada. De nada. Então não adianta você estar aqui todo dia comigo. Eu fico muito feliz quando você está aqui comigo, quando você me acompanha, mas se você não coloca esse conhecimento em prática, não vale de nada.
Não vale de nada. É como se você olhasse um tutorial na internet. Todos os dias você assiste um tutorial para como fazer abdominal. Nossa, é assim que faz abdominal. Uau, olha só. Não, assim, é assim que eu vou secar minha barriga. Nossa, que legal. E aí você não faz. E o que adianta você saber a técnica, você saber que é assim, que é assado, se você não faz a abdominal? Não adianta de nada. Então, para dominar o medo da opinião dos outros, você vai precisar ter blindagem emocional. E você vai precisar ter blindagem emocional principalmente para o quê? Boa, Gláucia. Desafio: criar o hábito. Porque existe sempre uma resistência. Sempre existe uma resistência inicial. Porque para a tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui: tudo se trata de sobrevivência. E sobrevivência para a sua mente é economizar energia. Então tudo, um hábito, né, a implementação de um hábito, como a Gláucia disse, requer um gasto de energia. É um gasto de energia, porque você não está acostumado a fazer aquilo. Mas depois que se torna um hábito, você gasta pouca energia, porque a mente já entendeu como funciona aquilo. Por isso que, para você dominar o medo da opinião dos outros... Bom dia, Daniel, que legal você aqui, direto de Cabo Verde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaque, você tem sido muito útil na minha vida, obrigado. Mas sabe o que vai me deixar feliz, Jaque? Se você e todos que estão aqui colocarem esse conhecimento em ação. Se vocês não colocarem esse conhecimento em ação, de nada vai adiantar. Absolutamente nada vai adiantar. E principalmente quando a gente fala do medo da opinião dos outros. Sem blindagem emocional, você vai ficar muito frágil e a qualquer comentário você vai desistir. Você vai desistir dos teus sonhos, dos teus projetos, principalmente da consistência. O que gera resultado? Escreve aí: disciplina e consistência. Disciplina e consistência. É isso que gera resultado. Em qualquer coisa na vida. Disciplina e resultado. Disciplina e consistência. Disciplina e consistência. Quando você tem essas duas palavras na tua vida, você tem um resultado. Quer ver? Vou te dar um exemplo, só que por um outro viés. Por um outro viés. Alguém aqui, por exemplo, deixa eu até tomar uma água. Por exemplo, come doce todo dia e sabe que isso não faz bem, isso está gerando talvez um sobrepeso, né? Está gerando alguma coisa não positiva ou qualquer outro tipo de compulsão ou até mesmo vício. Se você come o doce todos os dias, isso mostra que você tem disciplina e é consistente. Faz sentido? Disciplina e consistência. E gera um resultado. Qual é o resultado? Não é bom, é negativo, mas gera um resultado. Agora, você precisa ter disciplina e consistência em ações que vão te gerar bons resultados. E é por isso que você precisa ter essa proteção. Quando você tem blindagem emocional, é como se você estivesse no meio do incêndio, mas com uma roupa antitérmica, uma roupa que te protege do fogo. Então você passa por aquele incêndio. Quando como eu te contei aqui, eu decidi parar de beber, se eu não tivesse blindagem emocional naquele momento, eu teria desistido. Por quê? A pressão do ambiente, da opinião dos outros era muito grande. Porque a opinião dos outros, presta atenção agora que fichas vão cair para você. A pressão dos outros, quando principalmente elas estão te pressionando a fazer algo que algo que é contrário àquilo que o grupo quer, isso atinge o seu instinto de sobrevivência. Nós, como espécie, como Homo sapiens que somos, nós chegamos até aqui, nós sobrevivemos e nos tornamos inclusive a espécie dominante da cadeia alimentar
por conta desse instinto de andar em grupo. Por isso que pertencimento é tão importante. Nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser reconhecidos, porque isso garantiu a nossa sobrevivência lá atrás. E para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Faz sentido isso para você? Então, quando a opinião de alguém, quando você dá uma opinião que é contrária, digamos, a uma opinião do status quo, do grupo, a tua mente fala o seguinte: nossa, isso é um perigo. Como assim você agora não vai beber mais? E nesse processo, no meu processo, porque é um processo que provavelmente você vai passar, se é que já não está passando, você já é visto como um alienígena, como alguém... Como assim? Como você, assim você não bebe? E no início, se eu não tivesse a blindagem emocional, eu teria desistido. Porque é muito fácil a sua mente te manipular para te deixar onde você sempre esteve. Blindagem emocional foi o que garantiu que eu não desistisse do meu propósito. Que eu não me deixasse afetar pela opinião de quem quer que fosse. E ainda eu vou te dar um outro passo mais ousado que eu dei na minha vida. Eu sou, desde o dia 20 de agosto de 2017, eu guardo bem as datas porque são datas marcantes. Desde esse dia, eu me tornei vegetariano. E eu nunca mais coloquei voluntariamente um pedaço de carne na minha boca. E aqui eu não tô... Entenda, eu respeito que você... Se você não é, e tá tudo bem. Se você bebe, tá tudo bem. Cada um faz o que quer da vida. Mas quando eu me tornei vegetariano, a pressão foi ainda maior. Porque aí o que acontecia? Aí mexia com pessoas mais próximas ainda. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe adora cozinhar, cozinha muito bem. E aí minha mãe se sentia ofendida porque eu não ia comer mais a carne de panela que ela fazia, por exemplo. Que era realmente... Eu tenho uma memória afetiva gigantesca. Mas eu entendi que para mim, dentro da pessoa que eu me transformei ao longo desses anos, que comer carne não fazia mais sentido. Para mim, eu não milito. Pode ter certeza que você nunca vai me ver aqui militando. Cada um, se eu milito em alguma coisa é nessa questão do livre-arbítrio. Cada um tem o direito de escolher o que quer fazer com a sua vida, pro bem e pro mal. É o poder de decisão. Tudo bem? A Gláucia, com a autoestima adequada, você conseguiu a blindagem emocional? Ótima pergunta. Como que eu recuperei a minha autoestima, Gláucia? Eu vou te explicar. A minha autoestima era muito baixa, muito baixa. Por isso que quando você tem autoestima baixa, é muito mais fácil de você se deixar levar pela opinião do grupo e de outras pessoas. E você se deixar muitas vezes de lado pelos outros também. Minha autoestima era muito baixa desde a infância. Eu nasci com os dentes tortos, eu era muito magro, então não me achava bonito, enfim. E isso foi sendo construído com uma série de acontecimentos na minha vida. Por exemplo, eu na escola não era um aluno brilhante, né? Aí depois eu tive uma repetência. Isso tudo vai minando a autoestima, vai minando a autoestima. Então minha autoestima era muito baixa. Como que eu recuperei a minha autoestima? Fazendo as pazes com a minha história. Escreva aqui, fazendo as pazes com a minha história. O que é fazer as pazes com a minha história? É ressignificar algumas passagens importantes da minha vida que geraram feridas emocionais. Para quem esteve no sábado, né, na aula secreta que eu dei, gratuita, sobre feridas emocionais, entende bem isso que eu estou falando. Existem acontecimentos na sua vida que geram feridas. É como você estava, sei lá, você está andando na rua, caiu, ralou o joelho, abriu uma ferida. E aí aquela ferida ela pode ser tratada ou não. E nós carregamos muitas dessas feridas. E enquanto essas feridas não forem tratadas na causa,
o que acontece? Você sofre com elas. E aí essa autoestima continua debilitada. Então a minha autoestima ela foi recuperada. Por quê? Porque eu fiz as pazes com a minha história. A partir do momento que eu fiz as pazes com a minha história, então aí são muitos processos terapêuticos. A hipnoterapia, né, hoje eu sou hipnoterapeuta. A hipnoterapia foi fundamental nesse processo, porque ela foi eficaz e rápida, porque a hipnoterapia trata a causa. Então, para quem realmente tem urgência de mudar, sair do sofrimento, de curar as feridas emocionais, eu sempre vou recomendar a hipnoterapia. Por quê? É para quem tem urgência mesmo, para quem fala o seguinte, eu não quero passar o resto da minha vida sofrendo, eu quero uma solução rápida e eficaz. Então, eu recomendo a hipnoterapia, porque ela vai na causa. Depois disso, aí com a autoestima recuperada, Gláucia, eu comecei a confiar de novo nas minhas ações e nas minhas escolhas. E a blindagem emocional, ela começou a ser construída paralelamente a isso. Quanto mais confiante eu estava nas minhas ações, mais eu agia e mais evidências eu criava. Lembra que eu falei aqui há pouco que quando eu parei de beber, eu criei uma primeira evidência física, que foi me ver no espelho, eu acho que com cerca de uns 40 dias, que foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, isso tá dando certo. Que eu me olhei realmente no espelho e eu gostei, talvez a primeira vez da minha vida, que eu olhei para um espelho e gostei de mim. Hoje, eu sempre, se você olhar as minhas fotos, assim, mesmo com os meus dentes não são perfeitos, mas eu sempre estou sorrindo. Até 6, 7 anos atrás, todas as minhas fotos tinham um sorriso forçado ou de boca fechada para que não aparecesse. Por quê? Porque eu não gostava. Hoje, eu gosto de quem eu sou. Por exemplo, para quem me acompanha já há um tempo, eu não sou careca porque eu não tenho cabelo. Pelo contrário, eu tenho muito cabelo. E aí até numa live aqui no meio do ano, eu estava reclamando do frio e alguém falou de implante. Aí eu falei, não é possível. As pessoas acham que eu sou careca, né, porque eu não tenho cabelo. Não, eu falei, vou deixar o cabelo crescer para mostrar. E o meu cabelo cresceu muito rápido. Em, sei lá, 60 dias eu já estava com o meu cabelo assim, já tinha um penteado bem legal. E aí, só que ali é engraçado, né? Eu não me reconheci mais. Eu não estava me reconhecendo mais. E aí eu raspei de novo. Falei, não, esse aqui sou eu. Essa aqui é a minha essência, né? E para algumas pessoas, um cabelo raspado não tem... E eu sempre valorizei muito o cabelo. Principalmente nessa fase de baixa autoestima, eu tinha topetes incríveis. Usava gel, spray. Eu vou revelar a minha idade aqui, vou acabar revelando a minha idade, mas para quem assistiu nos anos 90 Barrados no Baile, alguém assistiu Barrados no Baile? Uma série que passava na Globo e depois na TV a cabo, enfim, mas na época nem tinha TV a cabo, né? E aí tinha lá o Brandon Walsh, que era um bonitão lá de Beverly Hills, e ele tinha um topete anos 50. Nossa, eu era vidrado naquele topete. E aí eu tinha aquele topete. E para armar aquele topete não era fácil. Era spray, era uma construção diária para ter um topete minimamente aceitável. Eu valorizava demais o cabelo, porque era uma maneira de tirar a atenção da onde? Dos meus dentes. Aí depois que eu comecei a ganhar meu dinheiro, comprar muita roupa, andar com roupa muito de marca. Por quê? Porque desviava, era uma maneira de eu me achar, me sentir mais bonito. E hoje eu me sinto muito bem sem o cabelo. Realmente hoje essa é a minha essência, além de ser mais prático, né? Bem mais prático. Então assim, isso mostra que quando eu recupero a autoestima, eu recupero a confiança, e com a confiança eu ajo, crio evidências, e aí eu estou construindo essa blindagem emocional. Criando essa blindagem emocional, nada me atinge. Ou se me atinge, eu levanto mais rápido. O grande problema é que muitas vezes a opinião de uma terceira pessoa, uma crítica que você recebe, te deixa no chão e você não levanta.
E você fica acreditando que você é aquelas palavras que aquela pessoa disse para você. Você passa a acreditar que o que aquela pessoa disse é o que realmente vai acontecer. E não. Muitas vezes você está ouvindo pessoas que não construíram nada, pessoas que não têm a sua coragem de agir, são pessoas covardes e que se alimentam muitas vezes de derrubar pessoas. Infelizmente, essas pessoas estão próximas a você, porque você dá abertura para que elas entrem na sua vida. Nenhum inimigo tem a capacidade de te derrubar, porque provavelmente você não dá espaço para esse inimigo na sua vida. Você só dá espaço para as pessoas próximas a você. E são essas pessoas que são tóxicas. São essas pessoas que te derrubam com uma opinião. Agora, você tem uma escolha. Terminar essa conversa de hoje, até concordando comigo, mas esperando um milagre e se vitimizando, e falando, mas é tão difícil para mim, porque a minha família é isso, minha família é aquilo, os meus amigos são isso. Eles são o que eles são. Agora, escreve essa palavra aqui. Responsabilidade. A responsabilidade é sua, a partir de agora, de começar a se blindar dessas pessoas. É sua responsabilidade. Para de jogar essa responsabilidade para essas pessoas. Yogata, mas são essas pessoas que me ferem, o meu marido, a minha esposa, os meus pais. Eles são o que eles são. Você vai continuar sendo o saco de pancadas deles? Mesmo sabendo de tudo isso que eu estou te falando aqui? Só se isso aqui que eu estou te falando não fez sentido para você. E tá tudo bem. Se não fez sentido, beleza. Mas se isso fez sentido para você, coloca aqui se fez sentido um coraçãozinho para saber. Se isso fez sentido para você, tá na hora de você agir. Tá na hora de você realmente colocar limites nessas pessoas. Essas pessoas não têm o direito de destruir a sua vida, os seus sonhos, o seu dia que seja. Elas não têm esse direito. E elas fazem isso, sabe por quê? Porque você dá o espaço. Por exemplo, quando eu parei de beber, eu sempre digo que existem 3 fases em relação ao grupo. Preste atenção nisso. Quando você começa a ir numa direção contrária do ambiente, do grupo, existem 3 fases. A primeira fase é uma fase que as pessoas vão rir de você. Principalmente se é uma coisa muito diferente do que o grupo faz, como era o meu caso. No grupo que eu estava, a bebida era como a água hoje é para mim. Então, assim, o tempo todo se estava bebendo, tudo girava em torno da bebida alcoólica. Vamos nos reunir, cerveja, vamos. Sempre era uma desculpa. Então as pessoas riem, sabe por quê? Porque elas não acreditam que você realmente vai sustentar aquela decisão. Alguém já viveu isso? Esse é o primeiro passo. Suzana, a responsabilidade é minha de decidir as minhas escolhas. Exato. A Eloíde, acho que eu estou ficando blindada. Ouvi esses dias de familiares coisas que poderiam ter me deixado para baixo, mas não fiquei. Ótimo. Excelente. Isso é muito bom. Parabéns. Parabéns, Eloíde. Primeiro estágio é esse. As pessoas vão rir de você. No segundo estágio, se você mantiver a sua decisão, a sua escolha, as pessoas vão agir com você de uma maneira mais agressiva. É meio que elas vão forçar que você volte àquele estado. E essa foi uma fase que as pessoas começaram, desse grupo que eu participava, a fazer algumas coisas bem ruins assim. Na primeira fase, ainda o fato de questionarem, por exemplo, a minha sexualidade, de verdade não me afetou em absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque em grupos machistas e patriarcais a bebida é sinônimo de virilidade, de masculinidade, né? Enfim, mas
Isso não me afetou em nada. Mas na segunda fase, algumas coisas aconteceram. E confesso, por isso que eu falo, se não fosse blindagem emocional, eu teria desistido. Porque me afetaram. Eu não posso mentir para você que não me afetaram. Era um grupo de pais da escola antiga onde minhas filhas estudavam. E aí começou uma exclusão das minhas filhas em eventos, aniversários, porque na verdade o objetivo era me atingir. Então começou uma exclusão. Isso, óbvio, que me machucou, porque as minhas filhas não tinham nada a ver com isso, nada. E elas eram pequenas, inocentes, né, como as filhas e filhos dessas pessoas. Então assim, aquilo me afetou um pouco, confesso. Mas a minha blindagem, ela estava tão sólida que eu não desisti, eu não cedi. E existe uma terceira fase, que é onde existe uma desconexão, existe uma ruptura. Então, pessoas vão para um lado, mas tem um lado interessante dessa terceira fase, que algumas pessoas que talvez não tenham a coragem suficiente, mas elas desejam a mesma coisa que você, elas se conectam a você para entender o que está acontecendo, para compreender por que você agora é desse jeito, por que você está bem. Olha só, você passou por todo esse processo e você está bem, você não caiu. O que está acontecendo? E as pessoas se interessam. E eu trouxe algumas dessas pessoas, digamos, para o meu convívio de novo, porque eram pessoas que realmente queriam sair desse sofrimento, mas elas não tinham coragem. Mas quando elas olham alguém que elas conhecem e que, digamos, deu certo e que essa pessoa conseguiu, elas querem também seguir esse caminho. Faz sentido isso para você? Então, para você dominar o medo da opinião dos outros, você precisa ter blindagem emocional. E blindagem emocional é uma preparação. Ninguém corre uma maratona de 42,5 km se não tiver preparação. Todo dia você tem que correr lá 5 km, 6, 7, 10, 5, todo dia, não importa. Lembra que eu falei, resultado vem de disciplina e consistência. Disciplina e consistência. E blindagem emocional é isso, é uma preparação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Eloide, nossa, essa live de milhões. Opa, fico feliz, que bom. Fico feliz que fez sentido para você, viu? Que bom, que bom. O que eu quero que você entenda, principalmente, é que é sua responsabilidade vencer e dominar esse medo da opinião dos outros. Não terceiriza isso. Não terceiriza isso. Não é responsabilidade dos outros mudarem. É sua responsabilidade saber lidar melhor com isso. Saia do vitimismo. Pessoas que ficam no vitimismo, elas seguem sofrendo. Elas seguem no sofrimento. E aí é o que eu disse para você no início. O que eu mais desejo para você nesse próximo ano é que você pare de se conformar com o sofrimento que você tem. Escreve aqui, chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrer. Chega de uma vida escassa. Chega de uma vida dependente de remédios. Chega desse sofrimento. Chega. Põe um basta nisso. Isso tem que te motivar, porque se isso não te motivar, não tem outra coisa que vai te levar para a vida de coragem. A vida que é boa para você. Por isso que eu digo que coragem é felicidade. Coragem é ação com preparação. Então, quando você se prepara e age, você alcança momentos felizes. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida hoje, a minha vida de alguns anos, eu não trocaria o que eu tenho hoje. E principalmente o que eu tenho hoje? Eu tenho paz de espírito. Paz. Eu vivo bem comigo mesmo, eu vivo bem com as minhas escolhas. Eu não preciso mais provar para os outros que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não.
Eu não preciso ter o cabelo do Brandon Walsh. Eu posso ter o meu, ou né, eu posso raspar o meu cabelo como eu raspo a cada 2 dias. Porque é assim que eu sou. E você também pode ter essa paz de espírito. Você pode ter essa paz desde que você entenda que coragem é felicidade. Tá bom? Amanhã tem live da Blindagem Emocional. A gente vai falar sobre solidão. Como superar o medo de estar só. É sobre isso que a gente fala amanhã, às 8h15 da manhã. Adorei também fazer essa live, viu, Cris? Gratidão por você estar aqui e todos vocês estarem aqui. Tá bom? A gente se vê amanhã, 8h15, em mais uma dose diária de coragem. Grande abraço!